Olá, boa noite! 19h09 em ponto hoje para nossa super live diária de segunda a sexta. Será uma série de 100 lives onde a gente vai estar abordando a sua autodescoberta. Eu vou te ajudar nesse processo de autodescoberta e a gente vai ficar por 100 dias juntas. De segunda a sexta-feira, às 19h09, vou estar esperando vocês aqui para super conteúdos rápidos de 20 a 15 minutos, de 15 a 20 minutos, mas um conteúdo que vai agregar na sua vida e que vai fazer grande diferença, que eu sei. Bem-vinda, Clau! Como que você está? Bem-vinda! Boa noite, meninas, sejam todas bem-vindas. Oi, Débora Poderosa, minha amiga lá de São Paulo, seja bem-vinda, que bom ter você aqui hoje. Pessoal do Facebook também, sejam todos muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui, é maravilhoso ver vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre o medo, né? A gente tá na sequência dos medos. Ontem a gente falou sobre o medo da pobreza. Hoje a gente vai falar sobre o medo da velhice, né? Quem não, né? Principalmente para nós mulheres, isso é um medo bem constante, bem comum, pelo fato de que desde muito cedo a gente tem esse medo muito intrínseco na nossa vida, o medo de ficar velha, né? De se sentir velha, de ficar mais velha, e tudo isso vai pesando, e muito, desde muito cedo, a gente já se preocupa muito com a nossa questão estética, né? A nossa questão de visão, como que a gente está se olhando no espelho. Muito importante. Bem-vinda, Diana. Bem-vinda outras meninas que estão entrando aqui no Instagram. Deixa eu já aproveitar, mandar um aviãozinho aqui para todo mundo que tá aqui no Instagram para poder vir aqui com a gente, assistir também. Se você puder me ajudar e quiser mandar aí no seu aviãozinho também, para mais pessoas estarem aqui com a gente, pessoal do Instagram, eu ficarei muito feliz se vocês puderem me ajudar com isso. Pronto, enviado aqui. Olha aqui, a Cláudia se identificou, morro de medo, exatamente. Então, é isso que a gente vai falar hoje, sobre o medo da velhice, o medo de se sentir velha, né? O medo de ter aquele cabelo branco que aparece na frente, aquela ruguinha que aparece aqui no canto do olho. São muitos os medos que a gente tem, né? A gente morre de medo disso. Então, todo ser humano, né, ele gostaria de voltar no tempo. Não existe um ser humano que não gostaria de voltar no tempo. Todos gostariam muito de voltar no tempo. Se a gente for fazer uma pergunta, se você pudesse voltar no tempo, você voltaria? E as pessoas já começam. Sim, quando eu tinha os meus 20 anos de idade. A minha irmã que entrou aqui, bem-vinda, mana. Então, é maravilhoso, né? Muitas das pessoas param e pensam, os meus 20 anos, se eu pudesse voltar nos meus 20 anos, se eu pudesse voltar nos meus 17, 18 anos. Então, sempre isso, eu tô falando muito baseado no livro do Napoleão Hill, né, A Lei do Triunfo. Para quem já leu, já sabe do que eu estou falando. Para quem não leu, é uma ótima recomendação de leitura também. E ele fez muitas pesquisas sobre os medos, né, sobre os 6 medos básicos da humanidade que a gente tá falando aqui, e descobriu, com mais de 15 mil entrevistas pelo mundo todo, que na escala dos medos, dos 6 medos que a gente falou, o da velhice é um dos que mais perturba nós seres humanos. Oi, Ana, bem-vinda, amada, minha querida amiga lá de Curitiba. Bem-vinda, Ana, que bom ter você aqui. Então, né, falando como o Napoleão Hill tabelou e fez essa pesquisa, mais de 15 mil pessoas responderam essa pesquisa, e o segundo medo que mais perturba nós como seres humanos é o medo da velhice. Bem-vinda, Mari, seja bem-vinda. A Olivia, que tá aqui no Facebook também. Bem-vindas, meninas. Então, esse apego que a gente tem pela juventude é percebido quando chega lá pelos 50 anos, e aí a gente também começa, pode observar, né, e para quem já tá nessa idade também começa a observar que muitas vezes, para você não se sentir com aquela idade, você tenta mudar um pouco o teu estilo, e você começa a usar algumas roupas, começa a querer parecer com aquela idade que você tinha, que você desejaria ter. Por exemplo, voltar para os 30, voltar para
voltar para os 15, voltar para os 20. Então, né, 15 já é um pouquinho demais, mas ainda se tem muito isso, né, das mulheres buscar mudar o seu estilo, principalmente de vestimenta, estilo de cabelo, para se parecer mais jovem. Por quê? Porque está com medo da velhice, está com medo de assumir a sua idade. Para muitas pessoas, falar a idade, por exemplo, é um grande problema. É um grande problema. Você pode perguntar qualquer coisa para a pessoa, menos a idade. Menos a idade, porque parece até uma ofensa. Então, a gente, quando começa uma busca destemida, né? Pelo anti-idade, para não querer ter essa idade. Então começa lá as rugas, né? Começa a procura pelas rugas na pele, aí começam a aparecer os fios brancos e você fica enlouquecida para saber como é que você vai melhorar essa situação, se você vai pintar, se você vai fazer luzes, enfim, né? As pernas, e mais para academia, para fazer exercício físico, para ficar com o corpo ok, né? Então tem várias questões, né, que vêm de encontro a esse medo da velhice, né? Esse medo, esse pavor da velhice não passa de muitas vezes algo da nossa mente, porque eu posso ter uma idade, mas a minha mentalidade ela pode estar com outra idade, né? Então eu conheço pessoas hoje que crescem muito depois dos 60 anos, por exemplo, profissionalmente. Tenho algumas mentoradas, inclusive, que estão, né, no auge do seu potencial aí profissional aos 60 anos de idade. Olha como muda muito, muda muito relacionado ao pensamento da gente. É importante a gente entender como que a gente está mensurando o nosso pensamento. Bem-vinda, Vânia, que bom que você está aqui. Então, é muito importante você perceber o quanto que você dá. E olha que eu vou falar pra vocês, nós mulheres, eu tenho dados aqui que eu vou apresentar pra vocês. É grandioso o número das mulheres que tem esse medo constante do envelhecimento, muito mais as mulheres. As mulheres, elas se preocupam muito mais com esse medo, enfim, né? Então, mas aí a gente olhar para o outro lado, né, do envelhecer, a gente percebe quanto que isso significa ter uma experiência, ter maturidade, conhecimento, conhecimento e continuidade de vida, né? Tudo que você já passou pela sua vida, tudo que você já superou, tudo aquilo que você já conquistou, a sabedoria que você tem sobre muitos temas e sobre muitas situações, muitas das vezes. Então, à medida que a idade vai avançando, nós vamos redescobrindo uma vida, né? Como que foi a minha vida? Como que ela foi? Por mais que a sua vida talvez não tenha sido exatamente da maneira que você gostaria, exatamente da maneira que você gostaria, mas ela, de alguma maneira, ela foi bela, ela teve um significado, e você precisa encontrar esse significado para que o tempo não se torne um peso para você, para que o tempo não se torne o teu inimigo. Eu vou ficar velha, como que eu vou fazer as coisas, como que as pessoas vão me enxergar? E aí você passa a viver naquele looping do viver a vida dos outros, o que os outros pensam, o que os outros acham, e deixa de viver a sua vida. E então entender que não importa a idade que você tem, quanto de vida que você quer viver, é isso que importa. Não interessa a sua idade, mas como que você quer viver a sua vida? O quanto você quer realmente viver a sua vida, a sua e não a dos outros, a sua que você tem por direito fazer dela uma vida extraordinária, que você tem esse poder, só você tem esse poder, mas ninguém pode fazer isso por você. Então muitas vezes essa ânsia pela juventude vão, né? É aquela constância, uma hora eu me aceito como eu sou, outra hora eu já não me aceito mais. E preciso de um botox, eu preciso, né, de uma esticadinha no rosto, eu preciso rever o meu cabelo. Claro, para nós mulheres a gente tem que se sentir, a autoestima tem que estar bem. Se você tá se gostando da maneira que você tá tudo legal e tá tudo certo, e você tá em paz e você tem amor próprio. Lembra que a gente falou muito de autoestima lá no início da nossa série de lives? E isso que importa. Mas aí essa questão da ansiedade, né, dessa ânsia pela juventude,
você tem que pensar que o tempo vai passando, mas quem tem o poder de controlar como esse tempo vai passar é você. Ninguém mais tem esse poder a não ser você. Então você pode fazer desse tempo o melhor que possa existir na sua vida. E isso só vai depender de você, da maneira que você vai se posicionar. Então pense sobre isso. Eu trouxe alguns dos principais receios de envelhecer. Por que nós temos esse medo de envelhecer? Primeiro, problemas de saúde. Né? Geralmente a gente associa, 77% das pessoas associam, né, o envelhecimento a um problema de saúde. A preocupação das listas lá de problemas de saúde que você vai ter. Então é entender que muitas vezes esse problema de saúde, se você prevenir com antecedência, você não precisa se preocupar. Então é todo esse cuidado que você tem que ter com o teu corpo, ter o teu corpo são, a tua mente sã, o teu espírito são, né? Então é isso que importa, isso que é importante. Então lembre-se aí, o primeiro ponto do nosso medo do envelhecimento é o problema de saúde. A gente já pensa. Se cuidar faz parte, para nós mesmas, não para os outros. Exatamente, Ana, pra gente, né? Então eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me gostar e tá tudo certo. A partir do momento que eu me cuido e eu sei que eu tô fazendo o melhor pra mim e fazer o melhor pra você é você ter consciência que você tá alimentando o teu corpo com um alimento adequado, que você tá fazendo uma atividade física pra você se sentir mais forte, né, com mais energia, com mais vitalidade, que você tá lendo bons livros, que você tá se relacionando com pessoas bacanas que te trazem, que te agregam, que somam pra tua vida. Por isso tudo que aí vem o amor próprio que a gente falou lá no início, a autoestima e tudo casa, tudo, né, se entrelaça. Então automaticamente esse é um dos pontos, né? A Vânia colocou aqui os exames do laboratório, muito importante também, né? É importante você cuidar da sua saúde, fazer o seu check-up, se cuidar, saber como que tá funcionando todo o seu corpo, ainda mais nós mulheres que temos toda essa questão hormonal, né? Então é muito importante você cuidar isso também, tá? Então não deixe de fazer sempre essa questão, né, de olhar para si e entender como você está. Então um dos princípios, dos principais receios, então, é o problema de saúde. O segundo é a memória ruim, porque a gente já começa a falar assim, começa a envelhecer, já vai ficando caduca, né? Isso só acontece se você não estimular a tua memória, né? Então, 65% desses entrevistados pelo Napoleão Hill falaram, né, que um dos medos é essa questão de esquecer das lembranças, de esquecer das pessoas próximas, mas isso é muito raro de acontecer, a não ser que você tenha alguma doença que te cause isso, ou que você não estimule a tua memória, né? Então, você tem vários meios de estimular o seu cérebro, manter-se sempre, como eu falei, com uma boa leitura, aprender coisas novas é muito importante. Isso pode ser aprender uma nova língua, buscar conhecer novas culturas. Tudo isso você pode armazenar, trazer para sua mente várias memórias e principalmente sentimentos que ajudam também, né? Bons. E aí você vai manter a sua mente ali super sã, super saudável. Então tem como fazer isso. Outro princípio é a solidão. Então, o medo, 57%, né, concordam que a solidão está entre os principais medos. Por que será, né? Não é somente da velhice que se tem esse medo da solidão. A gente vai falar em temas mais pra frente sobre isso. Mas grande parte do nosso medo da velhice é de ficar sozinho, é de não ter alguém ao nosso lado, não ter com quem contar, não ter pessoas próximas de ti para te ajudar. Esse é um grande medo também que as pessoas têm de envelhecer. Então é importante também, né, a gente saber que a gente precisa estimular vínculos. Independente da idade que você tá, quanto mais você estimular vínculos, mais próximos de pessoas você vai estar e mais pessoas vão estar próximas de você. Hoje a gente já se percebe que mesmo tendo uma idade mais avançada, as pessoas estão muito ligadas às tecnologias e isso aproxima as pessoas, né? Antigamente, quem diria que a minha avó iria ter um celular que iria usar o WhatsApp? Hoje ela usa o WhatsApp.
Pensar que vivermos até os 80 anos com qualidade de vida. Exatamente, hoje se fala muito em qualidade de vida, né, Ângela? Então é importante você cuidar muito de... Feliz quem envelhece e não morre jovem, exatamente. Então, você tem essa oportunidade de viver os seus dias e fazer deles os melhores. É uma escolha sua. Aí você escolhe se você quer pegar pra você e vai fazer os teus dias serem os melhores, independente se tá com uma ruguinha, se tá com o cabelo branco, se surgiu um pezinho de galinha aqui do lado. Não importa, gente. O que importa é tudo que você vai viver de experiências, as lembranças, as recordações, tudo aquilo que você vai viver de bom na sua vida. As pessoas que você vai se relacionar, as pessoas que você vai trazer para perto de ti, que vão somar na tua vida, que vão te fazer feliz, que vão te trazer felicidade, que vão ajudar você a levar felicidade para outras pessoas também. Então entender, né, que hoje a gente fica sozinho somente se a gente quiser. Né? Mesmo lá na nossa velhice, muito dificilmente a gente fica sozinho, porque existem muitas pessoas em busca também de se conectar umas às outras, em buscar, e hoje está crescendo muito isso tudo. Outra, preocupações financeiras, outro receio, preocupações financeiras. Muitas pessoas se preocupam muito em chegar lá na sua idade, né, mais avançada e terem que se preocupar com uma situação financeira, porque talvez não se organizaram tanto nesse momento, porque estão passando por algumas dificuldades. Então é importante a gente saber também, né? Muitas das pessoas acham que precisa guardar dinheiro só lá pro final da vida e passa uma vida inteira sem poder viver realmente uma vida. Então são todos, eu sempre digo, é a visão que você tá olhando para sua vida, de que maneira você tá olhando para ela. Você tá olhando como aquele momento em que você tem a oportunidade de fazer a tua passagem que você tem aqui nesse mundo a mais significativa possível, atingindo o máximo de pessoas possíveis, ajudando o máximo de pessoas possíveis, ou você simplesmente vai deixar com que a vida te leve e que muitas vezes vai passar tão rápido que você, como se fosse um sopro, e você não vai ter visto isso tudo que passou. Então essa questão do dinheiro é importante sim, né, a gente se organizar desde agora, para que a gente lá no futuro não precise se preocupar com isso, mas isso não pode ser uma dor constante na tua vida. Lembre que hoje a gente fala das crenças, não deixe que isso permaneça na sua vida, porque muitas das vezes pode ser que isso não te permita deixar você viver o quanto você precisa viver e o quanto você merece viver. Outro fato também, menos energia, né? Outro receio. As pessoas acham que vão envelhecer, que vão ficar sem energia, que vão ficar muito cansadas. Mas isso é um receio só, é uma crença que você criou, porque hoje tá cheio de pessoas nas melhores idades, fazendo academia, exercitando-se, muito mais saudável, às vezes, do que pessoas com 30 anos de idade, que são sedentárias, que não têm uma atividade, que só comem porcaria. Então isso é relativo, né? Então é importante, é a forma que você se deixa influenciar também pelas outras pessoas, né? E muitas pessoas se deixam influenciar, já não tenho mais idade para isso. Você tem idade para tudo, desde que você determine que você pode fazer aquilo que você se determina a fazer. Então vai lá, levanta da cadeira, faz o que te faz feliz, faz o que te faz bem, e eu tenho certeza que você não vai ficar preocupada com o tempo, que você não vai ficar preocupada com as horas que estão passando no seu relógio, mas sim com tudo aquilo que você está vivenciando e tudo aquilo que você está conquistando. Outro ponto, sensação de estar improdutivo, de chegar lá e se sentir inútil, né? Essa é a palavra, de se sentir inútil, de não poder fazer muita coisa, de realmente chegar na aposentadoria, não ter outra atividade. Mas pelo contrário, como eu falei, tem muitas mentoradas minhas de 60 anos de idade que estão dando show no empreendedorismo, que estão fazendo o negócio acontecer. Então você pode fazer também isso. E aproveita, já que se você tá numa idade mais jovem, já vai pensando como que você vai se ver lá nos teus 80 anos de idade. E a última, né, o último receio é a diminuição do desejo sexual, que também deve ser levado em consideração, que tem muito isso. Esse ponto já os homens que sofrem mais, tá, poderosa? Os homens que têm mais esse problema aí da diminuição do desejo sexual, que isso incomoda mais eles. Mas nós, hoje, mulheres, e devemos buscar
que tem inúmeras profissionais, fisioterapeutas, pessoas que trabalham com essa questão da sexualidade, que promovem esse bem-estar e esse estímulo feminino para que se mantenha uma vida sexual ativa também. Então, isso não é desculpa. Então, falando um pouquinho desse medo do envelhecimento, ele se resume a esses 7 principais receios que nós temos. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. Você pode ter uma vida inteira somente de momentos bons, desde que você trabalhe a sua mentalidade para isso. Vai ter aquele momento que vai ter um perrengue, vai ter, e pode ser que seja aqui na tua meia-idade ou seja lá na tua velhice. Mas entenda que o olhar que você vai dar para as coisas que acontecem na tua vida é o que traz o resultado, as consequências, a visão que você dá para tudo que você faz na sua vida é o que vai te elevar ou o que vai te diminuir. Basta da forma como você vai olhar para isso tudo. E hoje, sei que já passei do meu tempo, eu trouxe um exercício bem bacana para vocês e eu gostaria muito que vocês fizessem. E quem fizer, por favor, posta uma fotinho lá no seu Instagram, no Facebook e me marca, tá, meninas? Que eu vou ficar muito feliz de ver. O exercício é o seguinte: eu gostaria que quem estivesse aqui me assistindo ou quem vai me assistir depois, que escrevesse uma carta para si. Mas uma carta para aquela pessoa que tem 80 anos de idade, 90 anos de idade. Você vai determinar qual é a idade que você vai ter e você vai escrever. Mas que seja de 80 a 90 anos de idade. Escreva uma carta para você. Você vai escrever uma carta para você, mas para você com 90 anos de idade. E eu quero que você escreva como você vai estar se sentindo com os seus 90 anos de idade. Façam isso, meninas. Eu faço isso nos treinamentos com algumas mulheres e é sensacional. Eu tenho certeza que você vai se emocionar quando você fizer. Eu já tô emocionada agora, ó. Quando você fizer essa atividade, eu tenho certeza que você vai se emocionar, porque ela é muito forte, ela é bem impactante. Então, vou repetir aqui para quem chegou agora, pessoal que tá chegando aqui no Facebook agora. O exercício que eu tenho é você escrever uma carta para você, quando você estiver... Que escreve uma carta para Simone. Eu vou escrever uma carta, por exemplo, para Simone de 90 anos de idade. Escreva uma carta para você nos seus 90 anos de idade. Como você vai estar se sentindo, como que vai estar o seu cabelo, como que vai estar a sua pele, como que você vai estar vestida, de que maneira que você vai gostar, que vai querer estar vestida, os sentimentos que você vai tendo. Aflore isso. Traga isso para sua vida. E a partir do momento que você trazer isso para sua vida, você vai entender que toda a nossa vida é feita de ciclos e a gente deve viver o melhor de cada ciclo, tá? Então, não se prenda lá no futuro, né? Vivendo lá com medo da tua velhice. Viva o agora, o presente, a oportunidade que você tem na sua vida de fazer o melhor da sua vida hoje. Espero vocês, quero ver cartinhas, gente, por favor, façam as cartinhas, porque pra mim tem um grande significado e eu tenho certeza que pra você também vai fazer um grande significado na sua vida. Amanhã eu estarei aqui de novo, 19h09, pra gente falar do nosso terceiro medo, que é o medo da crítica, tá? Então amanhã venham preparada, porque amanhã também vai ter atividade no final, e esse medo da crítica é algo que está muito presente na nossa vida. Uma excelente noite para você, um super beijo, e amanhã 19h09 estarei aqui com o meu batom vermelho para empoderar ainda mais vocês para nossa série de lives, de 100 lives para nossa autodescoberta. Beijo, beijo, até amanhã, meninas!